A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora. E que coisa boa ter você aqui novamente para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje é o dia de nós meditarmos o Salmo 111. E o Salmo 111, assim como o Salmo 112, eles são curiosos. E eu vou te explicar o porquê. Porque esse salmo, ele é um poema que foi organizado em ordem alfabética. Então, aqui nós vemos 10 versículos, né? É uma divisão feita posteriormente, né? O salmista não escreveu dividido em versículos, mas, ao contrário, esse salmo, ele foi escrito composto de 22 linhas, que começam com as 22 letras sucessivas do alfabeto hebraico. Então, imagina só, né? O salmista, ele teve o cuidado de, além de adorar o nome do Senhor através do salmo, que nós vamos ver o que o salmista vai falar para nós neste dia, ele também fez essa coisa gostosa, né, de brincar com a língua, escrevendo em ordem alfabética, né? Cada linha iniciando com uma letra do alfabeto hebraico. Vamos começar então? Muito bem. Tanto o Salmo 111, quanto o 112, quanto o 113 começam com aleluia. E é assim que nós começamos o versículo 1, né? Aleluia significa louvar ao Senhor. Aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Bom, eu vou parando, eu acho que nós vamos parando e meditando versículo a versículo, porque esse salmo ele é muito curtinho, né? 10 versículos passa muito rápido. Então, o salmista coloca para nós aqui uma descrição. Na congregação dos justos, ou seja, onde houver o ajuntamento de pessoas que amam a Deus, né, são justos, buscam fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Claro, nós olhamos pela lente do Evangelho de Jesus Cristo, né, das boas novas, em que nós sabemos que fomos justificados, né, fomos tornados justos pelo verdadeiramente justo, que é Jesus, né? Mas, tomando aqui nas palavras do salmista, onde se encontram aqueles que prezam a vontade de Deus, se esforçam para fazer aquilo que o Senhor Deus manda, cumprem os seus mandamentos, guardam a sua aliança, né? O salmista diz: diante dessa congregação, eu vou agradecer ao Senhor de todo o meu coração. Por quê? Vamos ver o versículo 2. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Então o salmista vai dizer: ele é digno de receber todo o agradecimento do meu coração, porque as obras do Senhor, ou seja, tudo aquilo que ele faz é digno de agradecimento. Todo mundo que para meditar, que para pensar naquilo que Deus faz, não tem outra escolha a não ser dar graças de todo o coração. E nós podemos pensar, né, agora em diversos aspectos. Talvez o salmista estivesse falando da natureza, da criação, dos animais, da grande obra, porque quando a gente olha, por exemplo, para o corpo humano, né? Uau, como nós somos maravilhosos, né? Somente um ser superior para ter criado essa tão linda obra de arte que é o ser humano. Ou nós poderíamos falar até mesmo das coisas maravilhosas que o Senhor faz. O Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos dá esperança, o Senhor nos dá fé. Quer coisa mais maravilhosa do que Deus pegar um coração, né, uma mente, uma alma totalmente sem fé e esperança e de repente ele, através da palavra dele, colocar esta pessoa de pé? Olha que coisa maravilhosa. Isso é um milagre. Somente quem já esteve no fundo do poço e conseguiu sair desse fundo do poço sabe o quanto é milagroso, né? Isso que Deus faz conosco. Então, versículo de número 3. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Então, agora o salmista vai falar de tudo que ele faz, né, dos seus feitos e da sua majestade. E que Deus é justo, né? E essa justiça não muda, né? Nós não corremos o risco de, na semana que vem, Deus deixar de ser justo. Daqui a um mês, Deus resolver simplesmente destruir tudo, não ter misericórdia de ninguém. Não, nós não corremos esse risco, né? Deus é justo, Ele cuida dos seus, Ele se inclina para aqueles que também se inclinam para Ele, né? Ele se aproxima daqueles que anseiam a sua presença, ou seja, é para sempre. Versículo 4. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo,
Que alegria nós pertencemos a um Senhor que é cheio de misericórdia. Muitas vezes nós até quando vemos alguém que faz tanta coisa errada e o juízo de Deus demora para vir na vida daquela pessoa, a gente pensa, por que Deus não julga isso? E isso, né, de trazer o bem, de trazer a justiça, de trazer a promessa. A gente olha e às vezes a gente quer medir as coisas com o nosso relógio. Deus, já é tempo de trazer a promessa. Deus, já é tempo de trazer a justiça. Deus, por que essa pessoa não paga pelo que ela está fazendo? Mas a Bíblia em vários textos, ela vai dizer para a gente que Deus sabe quando é a plenitude do tempo e ele vai fazer acontecer, né? Ele conhece o tempo e o modo, assim como o coração do sábio. Mas aqui em 2 Pedro, capítulo 3, tem um versículo, o versículo 9, que fala assim, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa. Ele não retarda, ele não atrasa. A promessa dele vai chegar no horário. Como alguns a julgam demorada. Sim, às vezes nós sabemos, né? Somos herdeiros da bênção de Abraão, né? Então a gente pode pensar muitas vezes, pai, o Senhor disse que em Abraão, eu seria abençoado todas as famílias da terra. Ou seja, eu sou abençoada pelo Senhor, né? Por que está demorando tanto para algumas coisas dar certo, né? Como diz aqui no versículo, né? Alguns a julgam demorada. Pelo contrário, olha só, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, aquilo que Deus fala que vai fazer, o seu julgamento, a sua bênção, a sua promessa, estou aplicando agora o versículo, né? Tem um tempo, e Deus sabe quando nós estamos prontos para receber aquilo que Ele tem para nós, sem estragar. Se nós não tivermos amadurecido, é muito perigoso que a gente pegue a bênção que Deus nos deu e que a gente estrague aquilo que o Senhor colocou, né, na nossa mão, enquanto caso não estivéssemos preparados, entende? Então, Deus é misericordioso e compassivo, como está no versículo 4. Vamos para o versículo 5? Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Sim, aqueles que temem a Deus são alimentados por ele, né? Versículo 6, mostrou ao seu povo os seus feitos maravilhosos, dando-lhe as terras das nações. E aqui o salmista está, obviamente, falando do fato de que um grande poder, Deus disse, essa terra é de vocês. E toda a conquista, todo o processo de realmente possuir aquela terra, esteve nas mãos do Senhor. E quando o povo o abandonou, aí eles sofreram as consequências. Mas enquanto caminharam com Deus, as portas sempre se abriram. Verso 7. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Olha, eu quero destacar a palavra confiança com você. Você e eu, nós podemos confiar no Senhor. Ainda que algumas coisas estejam demorando para acontecer, de repente você está servindo a Deus, você tem sido fiel, você tem mantido uma vida de oração, você tem mantido uma vida de jejum, você procura fazer as coisas sobre essa terra como Jesus faria. E aí, às vezes parece que está demorando, parece que não está acontecendo. Olha, esse versículo diz, o salmista vai dizer que as obras do Senhor são fiéis e justas. Ele é fiel para fazer aquilo que é bom, e ele é justo para dar aquilo que é bom, e ele é digno de confiança. Talvez você seja uma pessoa desconfiada, porque você já viu muita coisa errada acontecendo, ou muitas coisas erradas aconteceram com você. Você confiou em pessoas que não eram confiáveis, isso marcou o teu coração a tal ponto que talvez você de alguma maneira projete essa desconfiança para com Deus, né? Você para pensar, mas será que Deus pode mesmo fazer isso? Né? Então, esse versículo está dizendo, 7, ele é digno de confiança, as obras dele são confiáveis. Versículo 8, estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. O salmista, de maneira muito linda, vai colocando a palavra aliança mais uma vez, e ele vai nos dando uma ideia de que Deus não muda, de que a sua fidelidade é verdadeira, né? É verdadeira no sentido de é perene, né? Você pode confiar, não vai passar. E aqui ele usa novamente o para sempre. Como já tinha dito no versículo 3, que a justiça do Senhor durava para sempre, né? Gente, a justiça do Senhor, a sua fidelidade, né? A sua aliança, aleluia. Santo e temível é o seu nome, está aqui no final do verso 9. E aí nós temos no verso 10 assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre.
o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, você vai encontrar de maneira bem semelhante nas palavras lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, que fala: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Lembremos que temor não é medo, né? O medo do Senhor é o princípio da sabedoria? Não, não é isso que o versículo está falando, não, né? Nós já chegamos a conversar em outros textos a respeito de temor. E o temor do Senhor, ou seja, sentir temor, né, pelo Senhor, pelo seu nome, está relacionado, meus queridos, do meu ponto de vista, agora estou dando minha opinião, né, dando meus 10 centavos de opinião, ao amor que nós temos para com o Senhor. Quando nós temos temor para com o Senhor, significa que nós temos o desejo de agradar o seu coração. E por isso, quando a gente peca, a gente busca arrependimento. Quando a gente percebe que há no nosso coração uma coisa que não é boa, um sentimento que o Senhor não teria esse sentimento, a gente fala: Deus, eu não quero sentir o que o Senhor não sentiria, né, se estivesse no meu lugar. A gente, com temor, porque temos amor, desejamos abrir mão da nossa carne, da nossa vontade, de nós mesmos, para ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, né? A ideia de ser a nossa melhor versão não tem a ver com um alvo que eu estabeleço para mim apenas a despeito, longe da vontade de Deus. Ao contrário, a minha melhor versão tem que ser uma versão que parece com Jesus Cristo, porque senão tá tudo errado, né? Pode até ser a minha melhor versão, mas definitivamente não tem nada a ver com o Senhor, se não passar pelos princípios dele, né? Se for apenas pensando em mim. E aqui diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se a gente quer ser sábio, existe um princípio, o temor do Senhor. É mais do que entendimento, né? Sabedoria tem a ver com nós sabemos usar o conhecimento que adquirimos, né? Uma pessoa sábia é uma pessoa que faz boas escolhas. E ela faz boas escolhas por quê? Porque ela sabe discernir a mão direita da esquerda. E como que ela aprende a discernir? Com conhecimento. Então, o temor do Senhor ou seja, querer agradar o Senhor por amor, fazer a vontade dele porque o amamos, é o princípio de ser uma pessoa sábia. Uma pessoa pode ter muito conhecimento, mas não ter temor do Senhor. E aí não ser uma pessoa sábia, ser apenas uma enciclopédia ambulante, mas não ser uma pessoa que decide fazer o certo quando tem a opção, né, pelo errado. E aí, 2 Coríntios 7:1, fala um pouquinho disso. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha só, né? Temor de Deus. Aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. O que Paulo quis dizer aqui? Tem a ver com aquilo que a gente acabou de ver aqui no versículo 10. Nós, e aqui está escrito, purifiquemo-nos de toda impureza. Veja que Paulo está dizendo que quem se purifica da impureza somos nós, né? Eu posso dizer para o Senhor: Pai, me purifica daquilo que está no meu coração. Senhor, me purifica daquilo que não te agrada. Eu até posso pedir, mas Paulo vai dizer aqui que nós devemos nos purificar. E devemos fazer o quê? Devemos buscar viver essas obras no temor do Senhor, as boas obras, eliminar da nossa vida aquilo que a gente sabe que é prejudicial para nós, para o próximo, exatamente porque é contrário aos princípios de bondade, de alegria, de santidade, de compaixão, enfim, que são totalmente do Senhor, que são totalmente cristãos. E então esse salmo, queridos, eu não sei se ele alegra o seu coração, mas ele me dá aquela sensação de um louvor, né? Um momento de dizer ao Senhor o quanto ele é bom, o quanto ele é digno de confiança, o quanto nós podemos colocar a nossa fé nele e não ficarmos amedrontados. Porque ele é fiel, o seu amor é para sempre, a sua justiça é para sempre, ele é verdadeiro, né? As suas obras são justas, ele é reto. E nós, qual que é a nossa parte? Ter o temor do Senhor, nos aperfeiçoar na nossa santificação, né? Separar de nós aquilo que agrada a Deus e conservar, e tirar aquilo que não agrada ao Senhor. Por quê? Porque como a gente leu no finalzinho do versículo 9, e aí eu termino por aqui, santo e temível é o seu nome. Santo significa o quê? Separado, puro, né? Longe do pecado. O nome do Senhor é isso, é santo e é temível.
Temível porque é digno de medo? Não, temível porque é poderoso, temível porque é grande, temível porque é digno. E nós podemos falar no nome do Senhor e pedir, né? Falando de Jesus, podemos falar: Pai, em nome de Jesus, me ajuda a ter um dia abençoado. Pai, o Senhor sabe quais são as coisas que eu tenho que decidir no dia de hoje. Você pode orar, você pode falar, você pode pedir. Não deixe de pedir pensando: eu não sou digno, olha quantas coisas erradas eu já fiz ou estou fazendo. Se arrependa dos seus maus caminhos, se volte para o Senhor e agrade o coração dele. Amém? Deus abençoe muito você. Eu espero você aqui, se o bom Deus permitir, para nós meditarmos um salmo de número 112 amanhã. Amém? Combinado? Então curte, compartilha, comenta e nós nos vemos não, né? Nós nos ouvimos, eu falo, você escuta amanhã. Tá bom? Se Deus quiser. Um abraço.